Boa tarde, alunos do sexto ano A e B. Hoje estamos aqui para mais uma aula de ciências com a professora Marlúcia. Espero que vocês estejam bem e vamos para mais um conteúdo. Hoje iremos abordar sobre os tipos de rochas. Quando eu falo rocha, o que vem na sua mente? Vocês pensam em pedra, montanha, pode até ser, né? Mas rocha, na verdade, são aglomerados de minerais, pequenas partículas que vão se unindo e formando diferentes tipos de rocha. Então, temos rocha por toda a superfície do nosso planeta. Você vê formação de vulcões, você vê elas também dentro de vulcões, em montanhas, fundo dos mares, grandes rochas turísticas. Tudo isso é rocha. E mesmo onde você não vê, também há rocha. Ah, mas professora, na minha rua é asfalto, não tem rocha. Mas se cavarmos, lá no fundo nós encontraremos rocha. Ah, professora, mas aqui na minha rua é calçamento. Mas e esse calçamento, o que que é? É uma rocha. Na sua casa, por exemplo, pode ter pia, batentes, que são feitos de rochas. Então, a rocha está presente em todo o nosso cotidiano. Ah, professora, mas aqui é chão de terra, areia. Mas se a gente cavar, lá no fundo nós encontraremos rocha. Então, por onde nós formos, nós vamos encontrar rochas. Existem 3 tipos de rochas, que são as magmáticas ou ígneas, as sedimentares e as metamórficas. Vamos então aprender sobre cada uma dessas rochas? As rochas magmáticas. Quando nós falamos de magmáticas, magma, o que você lembra? Na aula passada, nós estudamos sobre a camada da Terra, lembra? Crosta, manto. E lá no manto, lembra que eu falei que existe uma alta temperatura e em certas regiões possuem rochas derretidas, pastosas ou até mesmo sólidas. Então, essas rochas derretidas, com a movimentação das placas tectônicas, esse vulcão ele entra em erupção. Então, se observarmos um vulcão por dentro, nós podemos observar que ele possui um buraco no centro, onde ocorrerá a saída desse magma. Esse magma, ele estará em altíssima temperatura. E quando esse magma, ele sai de dentro do vulcão, ele irá se resfriar. Esse resfriamento irá gerar uma rocha. Por isso, essas rochas, elas são chamadas de rochas magmáticas ou ígneas, né? Que a gente fala que são as rochas mais antigas do planeta
e também pode ser as rochas mais novas. Afinal, se um vulcão, se ele entrar em erupção hoje, o magma amanhã ele já se tornará uma rocha. Então, as rochas mais antigas e as mais novas são chamadas de magmáticas ou ígneas. Então, no nosso cotidiano, nós vamos encontrar essas rochas magmáticas. Elas estão presentes no nosso cotidiano. E essas rochas, elas estão subdivididas em dois grupos, que é as vulcânicas e as plutônicas. As vulcânicas é uma rocha de resfriamento rápido. Mas, professora, como assim? Se o vulcão ele entrou em erupção e esse magma foi eliminado, o resfriamento, dependendo da temperatura do ambiente, às vezes também esse magma ele pode cair dentro da água, fazendo com que esse resfriamento seja mais rápido ainda. Uma rocha muito famosa que origina-se do vulcão é o basalto, né? O basalto que são rochas pretas, são exemplos, então, dessas rochas vulcânicas. Sabe qual é a rocha mais leve? Alguém já ouviu falar da pedra pome? A mamãe de vocês já devem ter usado essa pedra pome para fazer esfoliação da pele, para fazer esfoliação do calcanhar. É uma pedra que a gente encontra na farmácia, encontra no supermercado. Essa pedra pome, ela é uma rocha bem leve. Mas, professora, a pedra pome, ela é uma rocha vulcânica? Sim, pessoal. Ela se deu origem ou se dá origem quando o magma ele é eliminado e sai ali muita fumaça, enquanto o magma está saindo do vulcão. E muitos gases também. Então é como se essa rocha fosse formada ali no momento da fusão com as altas quantidades de gases. Por isso, ela é toda furadinha. Se vocês não tiverem ela em casa, quando vocês forem no supermercado ou na farmácia, pede para olhar, para vocês verem a pedra pome. Vocês vão ver que ela é toda furadinha e ela é muito leve. Ela é um tipo de rocha magmática, formada neste processo de resfriamento muito rápido. Por exemplo, tem algumas literaturas que falam que essa pedra pome, ela se origina da espuma do vulcão. Mas essa espuma do vulcão nada mais é que o resfriamento do magma, ou seja, a fusão desse magma, né? E gases, muito gases que saem dali de dentro do vulcão. Essa pedra pome, ela é como se ela fosse um coloide, né? Imagine aquele mix, né? Meio rocha, meio gases, porque foi nesse processo de fusão que deu origem à pedra pome.
E a pedra plutônica? Essa pedra plutônica, pessoal, essa rocha plutônica, a formação dela é um processo mais lento, diferente da vulcânica. Esse resfriamento dela é mais lento. Sabe aquele magma que não saiu do vulcão? Então ele vai se resfriando pela proximidade com a superfície da Terra. E ali ele vai subindo com o tempo, e com o tempo, com o passar do tempo, eu tenho uma rocha magmática, com seus minerais. Como ela foi formando lentamente ao longo de muitos anos, essa, essa rocha, ela é formada por minerais. Esses minerais eles ficam organizadinhos, né, separadinhos. Sabe uma mega popular que vocês devem conhecer? É o granito, que usa aí muito em pia, né, para fazer divisórias, usa em mesa, balcão ou até mesmo no chão. Existem aí o granito de várias cores. Depende, né, de onde ele foi tirado, do ambiente em que ele foi tirado. Outro tipo de rocha magmática é a brita. Sabe essa brita que você usa para nas construções? Ela é um tipo de rocha vulcânica. Ela é um tipo é, de rocha plutônica, né? Uma, uma rocha magmática. A outra rocha que vamos conhecer é as rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares, ela é formada pela fragmentação de outras rochas. Por exemplo, tem uma rocha metamórfica ou magmática que foi sofrendo impactos de agentes ambientais. Mas que agentes ambientais? Chuva, sol, vento, né, erosão, intemperismo. Então, tudo isso vai fazendo com que aquela rocha ela vá se desgastando, e essas rochas, então, ela pode ter tanto essa origem mais química, né, que é pela ação da água, a água vai lavando aquelas partículas que soltaram daquelas rochas, aqueles fragmentos, e vai levando para o outro lugar, formando, né, os sedimentos, e com o passar do tempo, devido à pressão local, eu não vou ter mais sedimentos, e sim rochas, né, sedimentar. A aparência dessa rocha sedimentar, ela parece ser feita de camadas, como se a rocha ela fosse cortada mesmo em camadas. Quando a gente olha para ela, dá uma ideia de que houve um sedimento naquele local, depois veio outro sedimento, formando ali camadas. É na rocha sedimentar é que é a mais comum de achar fósseis de animais. Para quem não sabe o que é fósseis de animais, eu vou deixar um link falando sobre fósseis de animais. Uns 10 minutinhos de aula, 11 minutos, dá uma olhadinha para vocês entenderem
que são fósseis, e para vocês entender sobre essas rochas sedimentares. Então, por exemplo, se um peixe ele morreu em um determinado lugar ou outro animal, e naquele lugar ali há um processo de sedimentação, esse sedimento, né, ele vai passando por todo esse processo e irá cobrir aquele peixe ou aquele outro animal que morreu ali naquele lugar. Então, esse animal, ele será conservado e ficará ali milhões e milhões de anos, né, sem deterioração daquele animal, né? No caso, vai ficar os ossos certinhos dele, né? A carne, isso não, porque vai apodrecer, né? E ficar só os ossos mesmo. Nós chamamos esses ossos, né, misturado com esses sedimentos de fóssil. Isso aí, os paleontólogos, eles que estudam esses fósseis. Mas para vocês entenderem mais, entra no outro link, tá? Do outro vídeo, para vocês entenderem mais sobre fóssil. Existem aí alguns tipos de rochas sedimentares, né? Que é o arenito, o argilito e o calcário. O arenito, como o nome mesmo já diz, né? Ele apresenta areia. Temos também a pedra portuguesa, que é utilizada aí para o calçamento. Também é um tipo de rocha calcária. Há elas de várias cores, umas mais escuras, outras mais claras. E, por último, temos as rochas metamórficas. Metamórfica vem de metamorfose. O que vem na sua mente sobre a palavra metamorfose? Quer dizer transformação, né? Mudança. A rocha metamórfica, ela é uma rocha que passou por transformações. Mas que transformações são essas, professora? Essas transformações ocorrem nas camadas da Terra, mais na profundidade, né, das camadas da Terra. Por quê? Porque lá no fundo das camadas da Terra há altas temperaturas, né, altas pressões, e com isso ela acaba ocorrendo um processo de transformações. E esses minerais, eles se organizam e eu não tenho mais uma rocha calcária, ela passa a ser então um mármore. O mármore você conhece, né? Porque ele está presente na casa, nas nossas casas, né? Ele é usado aí em batente, para fazer mesas, né? Então ele é usado também no nosso dia a dia. Esse mármore, então, ele é um tipo de rocha metamórfica, né? Ou seja, ela sofre transformações, mudança. Ela é um produto, não esqueça, pessoal, ela é um produto de transformações. Também é muito utilizada, né, em nossas casas. Tem ela também de várias cores. Ela é um exemplo, né, de rocha metamórfica, né? Porque ela é fruto de uma transformação. Quer dizer, ela transforma em outra rocha.
Outro exemplo aí de rochas metamórficas é o ponto turístico, um dos mais famosos do mundo, no Rio de Janeiro, que é o Pão de Açúcar. Alguém já viu a imagem ou já foi ao Pão de Açúcar? Se não, procurem na internet sobre o Pão de Açúcar que vocês vão encontrar a imagem. Essa rocha, ela é um gneiss, é uma rocha metamórfica que sofreu transformação do granito. Se você fizer a comparação entre um gneiss e um granito, você vai perceber que são os mesmos tons, só que eles estão organizados de formas, né, diferentes, devido às transformações que ela sofreu. Dá aquela impressão que ela foi mesmo derretida e que os minerais eles foram reorganizados. Então, o granito, ele é uma rocha magmática que sofre transformação e é um gneiss também que nós chamamos de metamórfica, né? Que ela também sofre transformação. Pessoal, por hoje é só. Vocês leem o conteúdo. Se tiver alguma parte que você não entendeu, ouça o vídeo novamente. Coloquei algumas imagens para vocês não ficar só com o áudio, né? Até para vocês fixarem melhor o conteúdo. Qualquer dúvida pode me procurar no WhatsApp. Estarei sanando as dúvidas que surgirem. Tem atividades para ser feita. O texto que está anexo a atividades é somente leitura, ok? Não é para vocês copiarem, porém, é para fazer o relatório do vídeo, tá? Da videoaula. Então, fique com Deus. Até a próxima aula.